queridos, meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, e esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Queridos, estamos chegando ao final praticamente dessa temporada sobre o arrebatamento da igreja, sobre o futuro da igreja, o futuro do planeta Terra. Mas antes de gravar o vídeo de hoje, preciso mais uma vez pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, por gentileza, faça a sua inscrição, tá? Acione o sininho, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Só assim nós vamos levar o canal, a palavra de Deus, aos confins da terra. Eventos finais, tá? Eventos finais, nós vamos fazer um apanhado das coisas dos eventos finais. Concluído o milênio, ou seja, o período de 10 anos do governo de Cristo na terra, Satanás, que estava preso, será solto temporariamente, conforme a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 20, verso de número 7. E ele tentará a sua última rebelião contra Deus. Essa soltura de Satanás, ela tem a finalidade, de colocar à prova os que nasceram justamente nesse período do milênio, tá? Revelar a essência do coração humano, ainda que sob condições diversificadas, demonstrar que o homem por si só não tem como se salvar. E finalmente, demonstrar que a natureza de Satanás é incorrigível. Ele será novamente preso e com os anjos caídos será lançado no lago de fogo e enxofre para sempre. A menção a Gog e Magog também é encontrada nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel e também no capítulo 20 de Apocalipse. Trata-se, no entanto, de diferentes eventos. Em Apocalipse, a expressão refere-se à nação rebelada contra o Criador, instigadas por Satanás, e é empregada simbolicamente para representar os últimos inimigos de Deus e do seu povo. Decidir o futuro daqueles que serão julgados no grande trono branco, dar-se-á a completa renovação dos céus da terra, conforme a palavra de Deus nos informa em 2 de Pedro, capítulo 3, 7, e também capítulo 10, 13. E a visão de João na ilha de Patmos. Concluída essa fase da história, inaugurar-se-á a era para a qual todas as eras foram constituídas, o eterno e perfeito estado, quando Deus se tornará tudo em todos. Nós não podemos esquecer que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E o Senhor, quando fez o homem e colocou também uma ajudadora para ele lá no Éden, aquilo ali era um perfeito estado. Por quê? Porque aquilo ali era a presença constante de Deus no Éden. Não havia nada de errado naquele lugar. Mas o homem, dando ouvidos a Satanás, que no momento, na época, ele se disfarçou usando a serpente, ele botou tudo a perder. E era natural que o Senhor refizesse tudo de novo. Porém, o Senhor refez tudo de novo, mas passando o homem à prova. E essa prova termina com a raça humana passando pelo milênio e os últimos momentos em que Satanás será solto para tentar os moradores, as pessoas que estiverem vivendo no milênio. Veja bem, no final da execução do plano de Deus para este mundo, ocorrerão 3 grandes conflitos, ou seja, 3 grandes guerras. A primeira guerra é que está registrada em Ezequiel capítulo 38 e 39. Um bloco de nações chefiadas pela nação do norte invadirá Israel no início da grande tribulação. Deus intervirá de maneira sobrenatural,
a favor de Israel e seus atacantes serão totalmente destruídos. A Segunda Guerra, ela vai acontecer baseada em Zacarias 14, 1 a 4 e também Joel 3, 9 a 12. E também está lá em Apocalipse 16, 13, 16 e também 19, 11 a 21. Aqui, nessa narrativa de Apocalipse, o anticristo, chefiando todas as nações do mundo, avança para exterminar Israel e para lutar contra o próprio Deus. O Senhor Jesus então descerá do céu e destruirá todos os exércitos atacantes. O anticristo e seu falso profeta serão lançados vivos no inferno e Satanás ficará preso por 1000 anos. Isso ocorrerá no final da grande tribulação. E aí ele é preso e ficará 1000 anos aprisionado. E o terceiro conflito, ou seja, a terceira guerra, ela está descrita em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10. Nesse conflito, Satanás engana e subverte as nações contra Deus, que então derramará fogo do céu e consumirá a todos. Satanás será lançado no seu lugar definitivo, o lago de fogo e enxofre. Isso se dará no final do milênio. Desta maneira, os que nascerem durante o milênio terão uma oportunidade de escolha, obedecer a Deus ou ao diabo. No princípio da história humana, Adão também teve tal oportunidade. Nós sempre falamos isso aqui. E agora, no final da história humana, o homem igualmente vai ter também a mesma oportunidade. Será a última rebelião que Satanás instigará contra Deus. Para isso nós vamos ler Apocalipse capítulo 20, versículos de número 7 e 8. Apocalipse capítulo 20, versículos de número 7 e 8. Nos diz a palavra do Senhor: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as juntar em batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Queridos, nós temos aqui capítulo 20, versículo de número 8, que fala sobre Gog e Magog. Mas, na realidade, quem são Gog e Magog em Apocalipse? Vamos lá. Gog e Magog em Apocalipse, capítulo 20, verso 8, são as nações rebeladas contra Deus, que foram instigadas por Satanás e foram conduzindo um furioso ataque contra os santos, os servos de Deus. Não se trata absolutamente de Gog e Magog relatados em Ezequiel capítulo 38 e 39. Vejamos as razões a seguir no quadro comparativo sobre essas duas nações ou esses dois nomes. Em Ezequiel 38, versos 2 a 6, Gog é um bloco de nações. Em Apocalipse capítulo 20, verso 8, Gog já é todas as nações unidas. Em Ezequiel 38, versos 6 a 15, Gog vem do norte. Já em Apocalipse capítulo 20, verso 8, Gog envolve toda a terra. Em Ezequiel 38, 16, Gog age por ato divino.
Em Apocalipse 20, versos 7 e 8, Gog é movido por Satanás. Em Ezequiel capítulo 38, versículos 21 e 22, Gog é destruído pela espada. Já em Apocalipse capítulo 20, verso de número 9, Gog é destruído por fogo vindo do céu. Em Ezequiel 39, versos 11, 12 e 13, Gog é sepultado em Israel. Já em Apocalipse capítulo 20, verso de número 9, Gog totalmente consumido naquela ocasião. Em Ezequiel 38 e 39, Gog vem antes do milênio. Já em Apocalipse capítulo 20, Gog vem depois do milênio. Então, é evidente que em Apocalipse capítulo 20, a expressão Gog e Magog é empregada simbolicamente representando os últimos inimigos de Deus e do seu povo. É evidente que em Ezequiel trata de um evento e Apocalipse de outro evento. Mas por que Satanás será solto após o término do milênio? Vamos ver lá. Após se passar 1000 anos de paz, justiça e prosperidade para todos os seres humanos, sem o tentador, sem Satanás estar em volta com as suas atividades malignas, por que Satanás é solto? Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 10 nos diz o seguinte: quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir. Queridos, o nosso Deus tem onisciência, onipresença e onipotência. Onipotência porque o nosso Deus pode todas as coisas. Onipresença porque o nosso Deus está em todos os lugares. E onisciência porque o nosso Deus sabe todas as coisas. E o nosso Deus, ele sabe que no milênio, por mais paz que exista, por mais que Satanás esteja aprisionado, ainda haverão pessoas com a índole má. Vejamos aqui o porquê dessa soltura. Primeira coisa que vai ser provado com a soltura de Satanás: os que nasceram durante o milênio, por exemplo, lembremos-nos de que nem Jesus foi isento de tentação. Até Jesus foi tentado. Segundo, a intenção de soltar Satanás após o milênio é revelar que o coração do homem não convertido, ele permanece inalterado, mesmo sob o reino pessoal do Filho de Deus na terra. Hoje em dia, o homem culpa o diabo por suas maldades, infortúnios, transgressões, quedas. Durante o milênio não haverá a presença de Satanás nenhuma, em momento nenhum, para tentar, mas ver-se-á que os 1000 anos de bênçãos inigualáveis sob o governo de Cristo não transformará o homem. O problema não é de ambiente, o problema é de coração. Terceiro, para demonstrar também, pela última vez, o quão pecaminosa é a natureza humana e o que o homem por si mesmo jamais se salvará, mesmo estando sob as condições do milênio. O homem falhou antes sob todas as condições favoráveis, sob a lei e a graça, e agora sob as condições gloriosas do milênio. Esse fracasso final do homem é uma explicação de Tiago, capítulo 1, versículo de número 14. Leia lá por gentileza, onde vemos que o mal residente, imanente em nós, o mal reside em nós. Somos pecadores por natureza. A inclinação para pecar, ela é inerente ao homem desde que o homem nasce. Salmo 58, 3, Salmo 51, verso 5. Só o sangue de Jesus Cristo pode purificar-nos de todo o pecado. 1 de João 1, 7. E quarto e último, é demonstrar que Satanás é totalmente incorrigível. Ainda que passando 1000 anos na prisão, Satanás sempre será o mesmo.
será essa uma revolta mundial. Aqueles que atualmente gostam de revoltas, de provê-las, assim como contendas, divisões, rebeliões, saibam que tudo isso procede do inferno. Essa última revolta de Satanás será imediatamente neutralizada e os revoltosos imediatamente exterminados. Meu querido e minha querida, nós não podemos esquecer que o julgamento também haverá para os anjos caídos. É consentâneo, tá? Crer que os anjos decaídos, tanto os livres que trabalharam agora para Satanás, como os aprisionados para o juízo do grande dia, Judas verso 6, ainda os demônios serão julgados juntamente com Satanás, a quem acompanharam, obedecendo e servindo. A igreja estará associada neste juízo, pois travou o renhido combate contra o diabo e suas hostes. Pois justo que a igreja os julgue também. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,3, completando o versículo: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Esse evento marcará o ponto final da libertação da ação de Satanás, dos anjos decaídos e dos demônios. É o final da sua carreira maligna. Mateus 25, 41. Tem muita gente perguntando por que Deus não acaba com o diabo. Porque há um tempo pré-determinado para tudo e Deus cumpre a sua palavra. Querido, nós vamos parar por aqui. Nós vamos continuar, se Deus quiser, falando um pouco acerca do juízo final na semana que vem, na segunda-feira. Mas enquanto isso não acontece, eu quero te alertar o seguinte: vivemos momentos na graça de Deus, estamos sob a dispensação da graça. Não se esqueça, o Espírito Santo está regendo todo esse tempo, toda essa era, toda essa dispensação. E Ele está aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você, pode crer?